Boa noite, meus queridos. Semana passada, o pastor Hilton pregou sobre sinalizar o reino amando a Deus. E no início desse mês, o pastor Elias já havia pregado sobre a importância de sermos sinais visíveis do reino de Deus. E hoje nós gostaríamos de avançar nesse entendimento, trabalhando a ideia de que sinalizar o reino também implica, além de amar a Deus, implica fazer discípulos. E na próxima semana o pastor Hilton, se Deus quiser, vai estar aqui, pregando também sobre a importância de sinalizar o reino servindo a comunidade. E acredito eu que durante todo esse ano nós trabalharemos nas mensagens de domingo temas correlatos à missão que definimos como igreja do Senhor Jesus nessa comunidade, nessa localidade. Qual é a nossa missão? A nossa missão é sinalizar o reino de Deus, ser um sinal visível do reino de Deus, amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Para isso, nós estamos aqui. Amém? Eu espero que você apreenda, tome posse, dessa missão como se ela fosse sua, porque na verdade ela é sua também, porque a missão que é da igreja é de cada um de nós individualmente. E a nossa tarefa no dia de hoje é entender como que a gente pode realizar a tarefa de fazer discípulos, de sermos sinais visíveis do reino ao fazer discípulos. O entendimento, meus irmãos, ele é relativamente simples. Veja, se nós somos sinais visíveis do reino de Deus, é natural que esse reino se expanda. Se nós estamos sinalizando o reino, amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade, é natural que esse reino ele se expanda em várias dimensões e em várias direções. Então nós temos que ter em nós, de maneira muito clara, a realidade de que a nossa vida diária, a nossa vida prática, ela é uma vida que trabalha para fazer discípulos. Nós precisamos compreender essa realidade de maneira profunda, mas de maneira prática também. E para isso, eu quero te convidar para ler comigo o livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Vamos ler um episódio na vida do Felipe, na vida de Filipe e na vida de um ministro do reino da Etiópia. Abra aí então em Atos, capítulo 8, versículo 26. Querido, eu estou sentindo o retorno aqui muito estralando. Se você puder dar uma olhadinha, por favor. Você encontrou? Amém? Então, a partir do versículo 26 diz assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes o que estás lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a sua boca.
Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que nesse momento a Tua palavra, por meio da ação poderosa e soberana do Teu Espírito, fale conosco. Nos ensina, Pai, ensina os nossos corações. Abre, Senhor, os nossos olhos, a nossa mente, para compreender as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa história de Filipe, ela é bastante utilizada para ensinar aos cristãos a importância da correta interpretação da palavra. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas eu quero, em todos esses 14 versículos que nós lemos aqui, destacar 3 verdades que são importantes quando nós pensamos na ideia de que sinalizar o reino significa também fazer discípulos. E a primeira dessas ideias é que fazer discípulos é, sobretudo, obra do Espírito Santo. Fazer discípulos é obra do Espírito Santo e, aparentemente, ao menos pelo que a gente consegue compreender da leitura do livro de Atos, todo este livro quer ensinar isso à igreja, que a expansão do reino de Deus, a expansão da igreja, a edificação da igreja, o fortalecimento da igreja é uma obra que o Espírito Santo faz por meio dos crentes. É o Espírito Santo que usa a cada um de nós para que o reino avance. E nesse sentido, a primeira coisa que nós precisamos fazer é obedecer o Espírito Santo. Obedecer o Espírito é o estilo de vida e o movimento natural do cristão sincero. Nós lemos no versículo 26, acompanhe comigo, por favor. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E o versículo 27, na parte A, ele diz de maneira bem objetiva: ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. O texto não dá margem para pensarmos que Filipe em algum momento pensou em não ir. Filipe levantou e foi assim que ele ouviu a voz do anjo. Obedecer é um estilo de vida e é um movimento natural do cristão sincero. Conversando com os discípulos, Jesus disse certa vez: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Porque se vocês se dizem meus amigos, mas não me obedecem, então vocês não são meus amigos. A obediência, meus queridos, ela é o nosso estilo de vida. Não há cristão sincero que esteja vivendo sem investir tempo, energia e recursos pessoais para obedecer a Deus, a palavra e ao Espírito Santo com diligência. O cristão é aquele que está a todo momento procurando na palavra maneiras melhores de obedecer a Deus. Nós não estamos apenas obedecendo, mas nós estamos procurando a todo momento maneiras melhores de obedecer a Deus, para que este sinal que eu sou, ele seja
mais visível. Nós também lemos na palavra aqui, nos Salmos, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós estamos procurando na palavra a todo momento um jeito mais preciso de conduzir as nossas vidas por meio dessa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu não me conduzo, eu não tomo decisões, eu não avanço na minha vida sem que eu tenha clareza de que estou obedecendo a palavra do Senhor. Por isso Filipe se levantou e foi. Obedecer ao Espírito, irmãos, também implica em custos pessoais. Leiam o versículo 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. E Filipe, versículo 30, correu. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. E Filipe correu, porque ele queria obedecer o Espírito imediatamente. Eu vou obedecer essa ordem. Ele corre até a carruagem, alcança a carruagem, conversa com aquele eunuco e o restante da história nós conhecemos. O custo pessoal que Filipe teve nesse momento para obedecer à voz do Espírito, na minha avaliação, é um custo pequeno. Ele correu, ele teve que correr. Muito provavelmente aquele eunuco estava sendo transportado numa carruagem que era, por sua vez, puxada por carros de boi. Então a velocidade não era muito grande. 10, 12, 14, 15 km por hora, você consegue alcançar numa corridinha. Antes de chegar ali, ele teve que andar, ele estava provavelmente nos arredores de Jerusalém, e ele teve que andar até o sul, onde ele encontrou com o eunuco. Então o custo pessoal de Filipe foi uma caminhada e uma corridinha. Mas quando nós lemos o restante do Evangelho de Atos, o padrão do Evangelho de Atos, do livro de Atos, que também poderia ser chamado o Evangelho de Atos, nós vemos que o padrão é que para obedecer à voz do Espírito, os cristãos assumam custos pessoais significativos. De todos os 12 discípulos de Jesus, apenas João não foi martirizado, mas morreu preso na ilha de Patmos, prisão perpétua. Apenas um deles não foi martirizado. Filipe, que nós vemos aqui conversando com o eunuco, foi martirizado. Nessa época aqui, Tiago já tinha sido morto. Saulo estava perseguindo a igreja. Todos os cristãos estavam sendo perseguidos. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vamos ler, a partir do capítulo 9 de Atos, ele dá mais ênfase na vida de Paulo, intensos e amplos sofrimentos na vida do apóstolo. Preso muitas vezes, açoitado muitas vezes, tendo que fugir para não ser morto, apedrejado, sofrendo naufrágios, picado por cobras, sendo preso e acusado injustamente. E por fim, nós lemos em Timóteo, em 2 Timóteo, ele também foi martirizado. Paulo morreu decapitado. Quando nós olhamos a história da igreja primitiva e a história de como o evangelho avançou a partir de Jerusalém, de Samaria, da Judéia, em direção à Ásia, em direção à Europa, basicamente o que nós lemos é a história de como os cristãos sofreram para obedecer à voz do Espírito, de como os crentes sofreram para que o evangelho avançasse. Todas as vezes que nós falarmos em fazer discípulos, nós precisamos entender que obedecer à voz do Espírito significa assumir custos pessoais. E é nesse momento que eu pergunto para você quais são os custos pessoais que você tem assumido para fazer discípulos, para sinalizar o reino, para que novas pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Quais são os custos que você tem assumido? Pense nisso. Precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo
e precisamos aprender a obedecer o Espírito Santo. Mas há uma segunda coisa que nós também precisamos fazer. Precisamos compreender que fazer discípulos é mostrar aos homens o sentido de viver. Fazer discípulos é mostrar aos homens o sentido de viver. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque os homens buscam sentido em muitas coisas. E esse eunuco nos mostra isso. Vejam o versículo 27. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Esse eunuco, ele era um homem responsável pelos tesouros da rainha de Candace. A rainha de Candace, o nome Candace, ele é um título, ele não era o nome do país ou o nome da pessoa, ele era o título que se dava à rainha mãe do reino da Etiópia. E na Etiópia, naquela época, quem governava de fato era a rainha mãe. Por quê? Porque eles consideravam o rei muito sagrado para se envolver com coisas do dia a dia. Então, o rei não governava. Quem governava era a rainha mãe, a mãe do rei. E ela recebia um título. Candace era o título. Por isso que Lucas nos conta aqui que o eunuco, ele era administrador da rainha dos etíopes, que recebia o título de Candace. E esse homem, ele era o responsável pelos tesouros do reino. Ele era, se a gente pudesse fazer uma analogia com os cargos políticos de hoje, seria mais ou menos um Paulo Guedes da vida, o ministro da economia, aquele que tem a chave do cofre. Era ele que controlava todos os recursos do reino. E aí eu pergunto para vocês, será que um homem desse sofria de falta de alguma coisa? Será que um homem desse precisava de um vale alimentação? Será que um homem desse precisava de um aumento de salário? Será que um homem desse precisava de algum recurso material? Seguramente que não precisava. Só o fato de ele estar sendo transportado numa carruagem com um carro de bois é uma evidência para a época de que ele tinha muitas posses e que não sofria de falta material nenhuma. Os homens buscam sentido em muitas coisas, e uma dessas coisas são as efemeridades e as temporalidades. Os homens buscam sentido naquilo que não dura. Os homens buscam sentido naquilo que acaba, naquilo que é temporal, naquilo que hoje existe, mas amanhã já não existe. O Eclesiastes diz que os homens buscam sentido naquilo que é bolha de sabão, correr atrás do vento. É o que a maioria dos homens fazem. Mas vejam que ser rico, estar em um alto cargo no governo, ser um homem de confiança da rainha e do rei, não produziu sentido na vida daquele eunuco. Por quê? Porque mesmo sendo rico, mesmo sendo administrador da rainha, ele também buscou sentido na religião. Vejam o versículo 27, a parte B. Ele tinha ido a Jerusalém fazer o quê? Adorar. Muito provavelmente esse homem era um judeu convertido ao judaísmo. Não encontrando sentido na vida profissional, não encontrando sentido nas riquezas materiais, não encontrando sentido para a vida dele naquilo que não dura, ele procurou sentido na religião, se converteu ao judaísmo e havia ido a Jerusalém a adorar. Mas por que eu digo que os homens buscam sentido na religião? Porque logo após nós sabermos que ele tinha ido a Jerusalém adorar, nós ficamos sabendo que ele estava lendo o livro do profeta Isaías e ele não conseguia entender o que a passagem significava, ele não encontrava
o sentido da passagem, ele não encontrava o significado da passagem na vida dele. Eu vejo nesse eunuco um homem muito religioso, mas sem nenhuma ação do Espírito Santo na vida dele. Eu vejo nesse homem um homem que havia saído da Etiópia, que fica ao sul do Egito, tinha ido até Jerusalém, uns 300, 400 quilômetros, de carro de boi, 5, 6, 10 dias de viagem, para adorar. E mesmo assim voltava para casa, não estando satisfeito com aquilo que havia encontrado no templo em Jerusalém. E muita gente vive assim, vive na religião, tem uma vida religiosa, cumpre com todas as obrigações religiosas, mas volta para casa sem encontrar sentido naquilo que acabou de fazer dentro do templo. Que Deus tenha misericórdia. Há muitas pessoas buscando sentido na religião. E nós, como cristãos, precisamos identificar e precisamos dizer isso com clareza quando encontramos alguém assim. Meu amigo, isso que você está fazendo, mas você não está encontrando sentido para a sua vida. Eu estou vendo que você se esforça para sacrificar, que você viaja 400 quilômetros de carro de boi para adorar, mas que você volta para casa, ainda assim, precisando que um vazio muito grande nesse coração seja preenchido. E sabe, meus queridos, a Bíblia nos ensina que o ser humano, ele não sabe viver sem procurar sentido. Nós lemos no Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus fez tudo formoso a seu tempo e colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. É o que o Eclesiastes diz, que Deus colocou no coração do homem um desejo profundo pela transcendência, um desejo profundo por compreender aquilo que vai além dessa vida. E sabe que nesse ponto específico, a teologia, a filosofia e a psicologia concordam plenamente. Tem uma passagem famosa de um psicólogo chamado Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que dizem que é a psicologia do sentido da vida, e ele diz assim: não deixa de ser uma peculiaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente com uma perspectiva futura, de certa forma do ponto de vista da eternidade. Nos momentos difíceis de sua existência, ele sempre de novo se refugia nessa dimensão futura. O que ele está dizendo? Quando a coisa aperta, o homem se pergunta, mas será que a vida é só isso? Será que não tem algo mais? Quando alguém se pergunta isso, você pode ter certeza que é esse desejo profundo, esse anseio pela transcendência que está falando alto no coração dela, e nós temos visto isso nessa pandemia. Nós temos visto isso nesse último ano de 2020. As pessoas procurando um sentido para a sua vida, porque estavam confiantes em tudo que tinham, estavam confiantes na sua profissão, estavam confiantes na sua religião, estavam confiantes na sua tecnologia, na sua riqueza, na sua capacidade, na sua inteligência e no seu conhecimento, e de repente, nada disso serve, nada disso funciona. De repente precisam se voltar para a transcendência, de repente precisam se perguntar, mas será que é só isso? Será que não tem algo mais? Eu queria dizer que para todos aqueles que buscam sentido, somente o encontro com Jesus por meio da palavra é capaz de produzir esse sentido. Aquele anseio pela eternidade que está no coração do homem, que nós lemos lá em Eclesiastes, ele só é preenchido pelo Filho de Deus que foi crucificado na cruz. Somente por Jesus. Nós lemos no versículo 39 que o eunuco não mais viu o Filipe e alegre seguiu o seu caminho. Na tradução desse versículo, a mensagem, na tradução da Bíblia, a mensagem desse versículo, ela diz assim: feliz da vida, o eunuco continuou sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Agora ele segue alegre para casa, porque ele encontrou o que ele havia buscado nas riquezas,
e não havia encontrado. Agora ele encontrou o que ele havia buscado na religião e não havia encontrado. E aquilo que ele estava buscando era sentido, que só pode ser dado por Jesus. Amém? O grande meio de conversão de pecadores é a palavra de Deus. Quanto mais perto nos mantemos dela em nosso ministério, maiores são as chances de sermos bem-sucedidos. Se Filipe não tivesse pregado o evangelho de Jesus para aquele eunuco, ele não descobriria o sentido para a sua vida naquela passagem de Isaías. Quando queremos sinalizar o reino, precisamos ajudar as pessoas que estão buscando sentido a encontrar esse sentido na palavra. E em terceiro lugar, meus irmãos, fazer discípulos é viver entre a hermenêutica e a homilética. Eu vou explicar o que é isso. Fazer discípulos é viver entre a hermenêutica e a homilética. Fazer discípulos é uma tarefa que nós temos que transita entre interpretar a Bíblia e pregar a palavra. Entre ler a Bíblia e comunicar a Bíblia. Entre entender o que a palavra quer dizer e explicar aos perdidos o que a palavra quer dizer. Fazer discípulos é viver sempre e sempre nesse movimento. Como interpretamos o Evangelho é determinante a salvação do perdido. Nós lemos no versículo 34 que o eunuco ele não conseguia entender o que aquela passagem bíblica que ele estava lendo queria dizer. Ele estava lendo o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, no trecho em que o profeta fala do servo sofredor, um texto que nós conhecemos bastante, mas ele não estava conseguindo entender. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? E aqui é importante a gente entender que naquela época, no primeiro século, no momento em que o eunuco caminha, se dirige ao seu reino, lendo a palavra, havia uma disputa entre interpretações dessa passagem. Alguns diziam que o profeta ele estava falando de si mesmo. Outros diziam, com propriedade e com certeza, que o profeta estava falando do Messias. E outros diziam, davam várias possibilidades, que o profeta estivesse falando do próprio reino de Israel, e não de si mesmo e nem do Messias. Ou seja, havia uma disputa sobre o texto bíblico. E é essa disputa a respeito da interpretação do texto bíblico que confunde a cabeça do eunuco e ele não consegue enxergar o sentido da palavra. E aí, o que é que Filipe faz? Filipe toma a palavra, começa a falar e a partir dessa passagem ele anuncia o Evangelho de Jesus. Estavam certos aqueles que diziam que o profeta estava falando do Messias. Hoje nós lemos o texto de Isaías 53 e falamos, é óbvio que ele está falando de Jesus, mas nós estamos lendo o texto mais de 3.000 anos depois que ele foi escrito e 2.000 anos depois que o eunuco leu. Então para a gente está um pouco mais fácil entender o que a passagem significa. Mas para o eunuco naquele momento que não tinha o Google, não podia olhar ali o que significava a passagem, Filipe precisou esclarecer. Aí, nós precisamos entender também que interpretar o Evangelho é importante porque existe uma impossibilidade de compreender o Evangelho sem a orientação do Espírito Santo. Versículo 31, o eunuco reclama, Como poderei entender a não ser que alguém me ensine? Como poderei entender a não ser que alguém me ensine? Ele já tinha desistido de entender a passagem. Ele já havia desistido. Porque uma coisa clara que nós lemos na Bíblia inteira é que se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para compreendermos
o significado que ele quer dar ao texto, nós não compreenderemos o texto, não conseguiremos aplicar o texto, e o texto não terá significado para nós, e não fará diferença nas nossas vidas, e não sinalizará o reino. Portanto, para que a mensagem da palavra se esclareça nas nossas mentes, nós precisamos de auxílio do Espírito Santo. E esse auxílio do Espírito Santo, ele vem de muitas formas. Primeiro, do próprio processo diário, sistemático, constante e firme de cada cristão ler a Bíblia. Esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer para ouvir a voz do Espírito por meio da palavra. Ela precisa ser lida todos os dias. Ela precisa ser estudada todos os dias. Ela precisa ser aprendida todos os dias. Nós precisamos dizer como salmista: Senhor, ilumina os meus olhos, abre os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, para que eu possa compreender as maravilhas da tua lei. Irmãos, interpretar o Evangelho é fundamental à obediência. Se nós não interpretarmos a palavra todos os dias, nós teremos muita dificuldade de obedecer a palavra e de obedecer ao Espírito. Há bons intérpretes que se recusam a obedecer a palavra. Eu reconheço isso. Há muita gente que estuda a palavra e não obedece. Há muita gente que sabe o que o texto significa e não obedece. Há muita gente que estuda teologia e não obedece o que aprende na palavra. Esses darão conta a Deus pela sua própria desobediência. Mas não há ninguém que possa obedecer a palavra de maneira plena sem estudá-la, sem lê-la, sem se esforçar por interpretá-la. A forma como você interpreta o Evangelho determina o seu estilo de vida e os frutos que a sua vida produz. Se a tua interpretação do Evangelho e da palavra é uma interpretação desbotada, a tua sinalização do reino vai ser uma sinalização do reino desbotada. Vai ser uma luz fraquinha, meia fase, luz amarela, que ilumina pouco, lanterna pequena, pilha pequena, sem poder. Sem dedicação à interpretação do Evangelho, será impossível ao cristão e à igreja fazer discípulos. Nós lemos em Romanos capítulo 10, Paulo faz uma reflexão. Ele fala assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas antes de chegar a essa conclusão, ele faz algumas perguntas. Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E ele para por aí. Mas eu acrescentaria: como serão enviados se não interpretarem a palavra? Como serão enviados se não leem a palavra? Como serão enviados se não sabem comunicar essa palavra? Não podem ser enviados. Não podemos ser enviados ao colega de trabalho, não podemos ser enviados ao colega da escola, não podemos ser enviados ao vizinho, porque se ele me perguntar, como posso entender se ninguém me ensinar, eu não vou saber ensinar. Sem dedicação à interpretação do Evangelho, será impossível ao cristão e à igreja fazer discípulos. Nós precisamos aprender todos os dias como aplicar a palavra às nossas vidas e à vida daqueles pelos quais nós estamos orando para que sejam salvos. Quando você ora pela salvação de alguém, você também está orando para que Deus abra uma oportunidade, crie uma oportunidade para que você apresente o Evangelho àquela pessoa. É você que vai apresentar o Evangelho para aquela pessoa pela qual você está orando. Não vai ser outro. E nesse momento você precisa saber expor a palavra. Você precisa saber dar sentido à palavra na vida daquela pessoa. Irmãos, isso não é difícil, porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Quem abre as nossas mentes é o Espírito Santo.
Quem abre o nosso entendimento é o Espírito Santo. E eu falei que fazer discípulos é viver entre a hermenêutica, a interpretação, e a homilética, a pregação. Então, se interpretar o Evangelho é importante, como nós pregamos o Evangelho também é determinante a salvação do perdido. Nós precisamos ir além da hermenêutica, nós precisamos ir além da interpretação. No versículo 34, nós lemos que, no versículo 35, nós lemos que Filipe passou a falar. E, começando por essa passagem, anunciou o Evangelho de Jesus. Eu quero te perguntar qual foi a última vez que você passou a falar e anunciou o Evangelho de Jesus? Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho a partir de um texto bíblico qualquer que surgiu numa conversa? Filipe começou a falar e anunciou o Evangelho de Jesus. Às vezes a gente acha que anunciar o Evangelho é difícil ou que é complexo, mas anunciar o Evangelho, meus queridos, é simples, porque é basicamente comunicar uma notícia. E eu tenho certeza que durante o seu dia, todos os dias, você conta uma notícia para alguém. Estava passando próximo à casa da minha mãe, hoje, às 10 da manhã, e presenciei a ambulância do SEAT. E ela estava atendendo um homem que, com a sua moto em alta velocidade, bateu de cara no muro e se machucou. E eu não sei o que aconteceu com ele depois, porque eu não fiquei lá com os curiosos. Fui embora. Acabei de te contar uma notícia. Pregar o Evangelho é contar uma notícia. O Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. As pessoas não estão querendo o seu conselho. Quando as pessoas buscam sentido para a sua vida, elas não querem o seu conselho. Elas querem ouvir a notícia que é o Evangelho. E que notícia é essa? É a notícia de que algo foi feito por nós. Algo foi feito por nós. Nós fomos resgatados de alguma coisa por alguém. Do que nós fomos resgatados? Nós fomos resgatados da ira vindoura que Deus vai derramar sobre todos aqueles que não se ajoelharem aos pés de Jesus com fé, clamando por arrependimento e perdão dos seus pecados. Essa é a notícia. E quem fez algo por nós? Que algo foi esse? Quem fez esse resgate? O próprio Deus. Jesus crucificado na cruz nos deu o livramento da ira de Deus. O Evangelho é muito simples. Ele é uma boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos afastados de Deus, não tínhamos um relacionamento com Deus, e por meio daquilo que Jesus fez na cruz, agora nós temos acesso a Deus. Veja como é simples. Mas Aralan, simples assim, o meu eunuco vai crer? Claro que vai. Sabe por quê? Porque de noite, quando ele coloca o travesseiro na cama, ele não ora, porque ele não sabe que se ele orar, Deus ouve. Ele está confuso com inúmeras interpretações que existem a respeito de muitos deuses e divindades e teologias, e igrejas e movimentos. Ele simplesmente não sabe que na simplicidade do travesseiro ele pode dizer a Deus: Senhor, me socorre. E quando você diz para ele, Jesus morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, ele nos deu acesso a Deus, ele vai aprender que no travesseiro ele pode orar a esse Deus, e esse Deus ouve. Simples assim. Simples assim. O Evangelho ele não diz respeito ao que fazemos, mas ao que Jesus fez por nós, ao que foi feito por nós. Anunciar o Evangelho de Jesus, meus irmãos, produz salvação. Nós lemos versículo 36 e 37, e prosseguindo,
chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando pregamos o Evangelho, quando passamos a falar, este passar a falar, usado pelo Espírito Santo, produz salvação. E as pessoas passam a ter sentido de viver, passam a glorificar o nome de Jesus e vão para casa alegres, porque agora encontraram aquilo que tanto haviam buscado. E passam a sinalizar o reino. Como é que eu sei que esse eunuco passou a sinalizar o reino? Porque nós lemos na história da igreja cristã, desde o primeiro século, que houve uma igreja na Etiópia, que houve uma igreja que nasceu naquele país desse eunuco, que cresceu, que foi próspera, que avançou e que ainda existe no norte da África até hoje, mesmo com a perseguição dos muçulmanos. Porque quando esse homem encontrou aquilo que ele tanto havia buscado, ele quis sinalizar a todos aqueles que ainda não haviam encontrado. É isso que o Evangelho faz pelas pessoas. É isso que o Evangelho fez por mim. É isso que me faz acordar todas as segundas-feiras. Não é o despertador, não é bater o cartão, não é o salário que eu recebo no fim do mês, não são os boletos. Tudo isso aí é parafernália da nossa vida. Se não tiver nada disso, eu e minha família ainda seremos alimentados. O profeta Elias foi alimentado pelos corvos. Tudo isso aí é meio do caminho para nós pregarmos o Evangelho, em nome de Jesus. Portanto, meus queridos, fazer discípulos significa sinalizar o reino. Sinalizar o reino é fazer discípulos. Eu gostaria de encerrar essa mensagem recapitulando com 4 sugestões para a sua vida. Organize a sua vida para que você esteja pronto a obedecer a voz do Espírito Santo. Se o Espírito te mandar correr atrás da carroça do eunuco, esteja organizado para fazer isso. Filipe não estava levando bolsa, não estava levando mochila, não estava com mala de viagem. Ele conseguiu correr até a carroça, porque ele estava organizado para obedecer a voz do Espírito. Estude a palavra para entender cada dia mais a diferença entre viver com Jesus e viver uma vida sem sentido. Quanto mais você souber o que é viver com Jesus, mais você vai sinalizar o que é uma vida sem sentido, porque as pessoas vão enxergar essa diferença. Dedique tempo para interpretar a palavra de forma adequada nas mais diversas dimensões da sua vida. Dedique esse tempo para você aprender a interpretar a palavra em todas as áreas, na área familiar, na área financeira, profissional, em todos os aspectos possíveis. Aprenda a aplicar a palavra, porque em algum momento vai ser importante para você. O Espírito Santo vai usar isso para você comunicar o Evangelho. Peça a Deus graça e coragem para proclamar o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Agradecer a Deus porque a palavra, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, ela penetra até o fundo das nossas almas. Que essa palavra possa te abençoar e que, ouvindo ela, entendendo ela, você também possa sinalizar o reino fazendo discípulos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o teu Espírito está trabalhando por meio da tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, porque recebemos a missão de pregar o Evangelho, missão que os anjos gostariam de receber, mas nós recebemos. Nós te agradecemos, Pai, porque cremos que a tua palavra nos ensina, que o teu Espírito nos esclarece e que o Senhor nos dá coragem para anunciar a boa notícia do Evangelho. Pai Santo, que tudo isso que aprendemos hoje seja realidade nas nossas vidas amanhã. Aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações. Nos dá coragem, nos dá vigor, nos dá, Senhor, organização de vida para que possamos ouvir e obedecer à voz do Espírito. Em nome de Jesus. Amém.